Vamos lá, queridos, vamos dar continuidade às nossas sequências de exposições nesse final de semana. Nossa escola dominical, nós não vamos pegar aquela sequência do livro, vamos fazer uma forma diferente neste domingo. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, Deuteronômio 10, a partir do versículo 12. Deuteronômio 10, a partir do versículo 12. Assim diz a palavra do Senhor. E agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje lhes ordeno para o bem de vocês. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, o Deus de vocês. A Ele pertencem a terra e tudo o que nele há. Mas o Senhor se afeiçoou tão somente dos pais de vocês para os amar, e a vocês, descendentes deles, Ele escolheu do meio de todos os povos, como hoje se vê. Portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos, pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade, nem aceita suborno. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas e ama os estrangeiros, dando-lhes comida e roupa. Portanto, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Temam o Senhor, seu Deus, e sirvam a Ele, sejam fiéis a Ele e jurem somente pelo seu nome. Ele é o seu louvor e o Deus de vocês, que em favor de vocês fez essas grandes e temíveis coisas que vocês viram com seus próprios olhos. Quando os pais de vocês desceram ao Egito, eram apenas 70 pessoas. Agora o Senhor, seu Deus, fez de vocês uma multidão tão numerosa como as estrelas do céu. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que nós possamos entender essas maravilhosas verdades, nos abençoa ao longo desse ensinamento e esteja conosco nesta manhã. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, no Salmo 25, versículo 14, o salmista vai dizer assim: a intimidade com o Senhor é para os que o temem. A intimidade com o Senhor é para os que o temem. Mas parece, irmãos, que essas duas palavras, elas não combinam muito quando a gente vai temer alguém. Quando a gente vai temer alguém, uma pessoa que nós temos que temer, geralmente a gente não quer ter intimidade com essa pessoa. Porque a gente escolhe ou temor ou intimidade. Se eu tenho que temer o meu chefe, se eu tenho que temer alguma autoridade, eu de forma nenhuma vou buscar ter intimidade com ela. E eu gostaria de falar um pouco disso nesta manhã. Eu gostaria de falar sobre o temor do Senhor. É muito fácil para a gente, presbiteriano, geralmente a gente prega em sequência. Então, o tema, na verdade, é o que o texto diz. A gente não escolhe o tema. Quando a gente vai escolher o tema, fica um pouquinho mais difícil. Uma coisa mais esporádica. Mas eu acho que cai muito bem nesse momento que a gente está fazendo aniversário, nós entendermos, né, o que significa de fato o temor do Senhor. O que é muito importante da gente lembrar, porque a gente fala muito sobre o temor do Senhor, porque a palavra de Deus fala muito sobre o temor do Senhor. Mas o que é importante a gente lembrar neste domingo, dia do Senhor, e também domingo de aniversário. Deus, ele nos chama a temê-lo, de fato o chamado é para temê-lo, mas esse temor, ele não pode de forma nenhuma estar desvinculado à intimidade. Na verdade, é um temor que gera a intimidade.
Pense antigamente, era mais fácil, muito mais fácil, os pais, eles temerem os filhos, né? Respeitarem os filhos. Você fala com o seu pai ou com o seu avô, você diz, não, eu não tinha, o avô diz, eu não tinha essa liberdade que vocês têm com os pais de vocês. Né? Se eu falasse isso para o meu pai, eu apanhava, acontecia isso, eu era castigado. Então, e é isso, o temor aos pais, o respeito aos pais era algo muito, muito grande, muito grande, muito notório. Mas ao mesmo tempo, esse temor muitas vezes era desvinculado de intimidade. Você obedecia os seus pais muito mais por medo, talvez, do que medo da punição, medo da palmada, medo do castigo, e isso meio que travava você de gerar uma certa intimidade com o seu pai. Isso aí é bastante interessante. Quando a gente vai para o ambiente de hoje, esse oposto, ele é o mais prejudicial, porque o que é que a gente tem hoje? A gente tem pais que buscam ser amigo dos filhos, totalmente amigo dos filhos, mas eles de forma nenhuma os pais querem cobrar o respeito dos filhos. Eles dizem assim, não, somos amigos dos nossos filhos e isso fica em detrimento de você ter ou não um certo respeito. Se perder o respeito, o pai escolhe, não, eu quero ser amigo do meu filho e eu sei que isso vai tirar qualquer respeito. O filho conta tudo para o pai, mas o respeito vai embora. E não é isso que é temer ao Senhor, né? Ter intimidade com o Senhor, não é perder o respeito com Ele, certo? E temer ao Senhor não é você, de fato, se abrir para Deus, não é? Confessar os seus pecados. Temor e intimidade estão totalmente juntos. Temos passagens bíblicas, várias passagens bíblicas, onde o temor ele está diretamente ligado à piedade, à sabedoria. O Provérbios, a gente está estudando Provérbios, o refrão de Provérbios é isso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Lá no final de Eclesiastes, ele vai dizer que o segredo da vida é temer ao Senhor e observar os seus mandamentos. Mas não só no Antigo Testamento. Atos 9 vai dizer que a igreja permanecia no temor do Senhor e no conforto do Espírito. 2 Coríntios, Paulo retrata muito sobre o poder do Senhor. Apocalipse 15, nós temos o famoso louvor, ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará o seu nome. Isaías 11 vai dizer que o Messias seria aquele, porque ainda viria, no contexto de Isaías, seria aquele que teria o temor do Senhor. Como assim Jesus ter o temor do Senhor se ele é o próprio Deus? Isaías fala que o Messias teria o espírito, ele terá o espírito do temor do Senhor, o Filho se submetendo ao Pai. E vamos tentar fundamentar o que é temor. Em primeiro lugar, temor não é ter medo de Deus, né? Mas isso é um pouco complicado. Sabe por quê? Temor não é ter medo de Deus, mas numa outra perspectiva, a gente precisa entender que esse temor não está 100% desligado a algo que nós temos, num certo ponto, que nos atemorizar. Por quê? Porque a Bíblia liga diretamente temor a tremor. Você tem que ter os dois. Você tem que ter temor e tremor. Temor a Deus não é ter medo de Deus, mas é ficar atemorizado com Deus. Como assim? Parece a mesma coisa, mas não. Apenas parece, mas não é a mesma coisa. Temor não é a gente querer se distanciar de Deus, ou não querer, de fato, se abrir para Deus numa oração, com medo de Deus. E é totalmente irrelevante a gente se abrir ou não, porque a gente sabe que Ele sonda os corações. Mas por outro lado, temor é você entender com quem você está lidando. Com quem você está lidando. Quem é aquele que você está se aproximando? Por isso que é importante, Cristo se revela na palavra de Deus e a gente tem que entender cada vez mais a Deus.
Por quê? Porque nós temos que conhecer para adorar Ele da forma correta. E a Bíblia é clara em mostrar um Deus totalmente poderoso e um Deus totalmente temível. Eu já citei isso nas minhas pregações. Mateus 10, ele vai dizer assim: não temam aquele que mata apenas o corpo, tema aquele que mata o corpo e a alma. Ou seja, não tenha medo dos homens, ele pode só matar o seu corpo. Pior é ter a total soberania para matar o corpo e também nos condenar para o inferno. Ou seja, a adoração nas igrejas tem muito a ver com intimidade. Mas em muitas igrejas é só intimidade e pouco temor, ou nenhum temor. É você chamar Deus de paizinho, é você fazer aqueles louvores melosos, onde Deus é só misericórdia, e o temor está sendo jogado de lado, porque para essas igrejas o que vale é a intenção. O que vale é, pelo menos ele está fazendo isso, ele não está no mundo se drogando. Hebreus, né? Qual é o público-alvo de Hebreus? São cristãos judeus que querem abandonar o cristianismo. Então ele vai escrever: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Veja, ele quer gerar um certo temor nos hebreus. Ele quer ali de fato amedrontar os hebreus, de fato. Vocês estão retrocedendo, estão abandonando o evangelho. Olha, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Adore a Deus, essa é a ideia. Isso vai gerar intimidade. Mas não confunda essa intimidade com libertinagem. Porque ele continua sendo Deus vivo, ele continua sendo Deus santo e todo-poderoso. E entrando aqui no texto de Deuteronômio, o que é o livro de Deuteronômio? O livro de Deuteronômio é a revisão da lei. Ele repete a lei no capítulo 5, e dos capítulos 6 ao 26 ele vai explicar a lei bem detalhadamente. E o capítulo 10 que a gente leu é a explicação do primeiro mandamento. Certo? A ideia é essa. A explicação do primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Versículos 12 e 13 da nossa passagem. E agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma, para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje lhes ordeno para o bem de vocês. Uma pergunta: o que é que Deus quer de nós? O que é que Deus quer de você, Israel? Resposta: 5 verbos: temer, andar, amar, servir e guardar. Versículos 12 e 13. Embora tenha os 5 verbos, o cargo-chefe desses 5 verbos, que puxa os outros quatro, é temer. É o primeiro aqui: temer o Senhor. Nadab e Abiú é um dos nossos grandes exemplos de que apenas intimidade com Deus não é suficiente se nós não carregarmos o temor do Senhor. Usar, quando vai segurar a arca, na melhor das intenções, vai mostrar que a gente não pode se achegar, a gente não pode fazer o que quiser, não adianta sem o temor do Senhor. Jesus, a Bíblia mesmo fala sobre ele é totalmente amável, mas ele é um Deus temível também. A ideia é essa. A Bíblia fala que Deus é amor, muito que Deus é amor, mas fala mais que você deve temê-lo. A Bíblia fala mais sobre o temor do Senhor do que Deus é amor. Não que isso seja motivo de medição, mas é para a gente entender. Mas é porque o nosso pecado, a nossa libertinagem, faz de fato a gente confundir as coisas. Pode falar. Sim, sim. Tem que ter medo quando a gente peca ou quando a gente... Porque esse temor, esse medo que eu falo, eu sempre não entendia, porque eu achava que a gente está dentro de um Deus tão grandioso. Por exemplo, quando quer fazer alguma coisa errada, aí a gente volta atrás, muitas vezes é por esse medo. Sim, sim. Aham. Né? Ou seguir adiante, tá entendendo? Porque a gente tem que
que for, que está em pecado e mesmo assim vai continua se apresentando. Vai adiante. Ou não somente de qualquer pessoa, né? Mas que a gente sabe que assim, Deus, essa pessoa não tem medo. Essa pessoa não tem medo de estar brincando com Deus. Então, assim, talvez a gente, assim, não sei se é o certo, né? A gente não precisa viver com medo de Deus. Sim. Mas a gente precisa ter esse medo quando a gente transmite e às vezes até quando quer permanecer no pecado, né? É a ideia de Hebreus. Terrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Não é assim, veja, eu não vou deixar de fazer porque eu estou com medo da punição. Não é esse a ideia. Mas conhecendo a Deus, isso vai me gerar você ficar atemorizado pelo quanto Deus odeia o pecado, quando você conhece isso, e isso vai gerando em você um certo respeito. É uma coisa mais voltada para respeito do que medo, né? E também envolve admiração. A gente vai tentar fundamentar isso. Não é fácil definir temor, irmãos. Veja o versículo 16, né? Portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. A melhor tradução aqui é, de fato, a da Revista Atualizada. Deixem da sua dura cerviz, né? Então, circuncidar o coração versus dura cerviz. O que é você servir com dureza? É você servir por obrigação. A ideia é essa. Você está servindo porque você está literalmente com medo da punição. É igual o ímpio, ele queria roubar, ele queria matar, mas ele está com medo de ser preso. Ele está com medo do julgamento. O intuito é esse. A única coisa que move você a obedecer é o medo da punição, é a dura cerviz. Por fora você obedece, por dentro você desobedece. Ele está dizendo, o fato é você circuncidar o coração. É de fácil essa mudança, ela vem por dentro. Por isso que o temor está acima dos outros verbos, porque tudo começa com temor. Ele diz no 13, a gente já leu, mas vale a pena ler de novo. Para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje lhe ordeno para o bem de vocês. Temor está diretamente ligado à obediência, guardar os mandamentos. Ou seja, dizer que vive uma vida piedosa e de fato viver uma vida piedosa. Não só mostrar para as pessoas o quanto você tem uma vida piedosa, mas por dentro você está discordando de tudo. Veja, eu não me canso de lembrar de Colossenses, porque eu preguei agora há pouco. Colossenses 3, né? Colossenses 3, 22 vai dizer assim: servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Veja, em Colossenses eu tinha servos que tinha senhores bons para eles e senhores maus para eles. Ele vai dizer, tem que obedecer na mesma medida, senhores bons e senhores maus, porque no final das contas você não presta conta somente a esse Senhor, você presta conta ao seu grande Senhor que está no céu. Você está sendo 24 horas sendo vigiado, Felipe. E o exemplo mais claro disso daí é Malaquias. Não é que o povo estava deixando de ir para a igreja, não é que eles estavam deixando de fazer o sacrifício, mas Deus, que sonda os corações, estava falando, vocês estão vindo para o templo, estão oferecendo um animal coxo, estão oferecendo um animal cego. Por quê? Porque vocês perderam o temor, vocês perderam a noção de para quem é que vocês estão servindo. A noção, vocês chegam na igreja, acendem o fogo do altar, mas no coração de vocês pensam, que saco. E é exatamente isso que está na Bíblia, entendeu? Deus fala, vocês pensam, que canseira. Eu poderia estar fazendo outra coisa, mas eu estou aqui e tal. Então, quando o povo perde essa visão de que o culto ele não é apenas algo externo, mas algo principalmente interno, você passa a se tornar algo mecânico. E Deus fala,
vocês estão indo para a igreja para acumular ira sobre vocês. Porque é melhor, se você está indo com essa intenção no coração, apaga o fogo do altar. É melhor vocês ficarem em casa. Isso. E veja, é algo que não dura, não tem substância. Você vem por uma obrigação, não vai durar. Isso não vai durar. Você vem porque o seu pai obriga. Você vai vir até o seu pai ter poder sobre você. Quando o seu pai não tiver, você não vem mais. Você vem por medo. Você sempre foi criado no medo. Você vai vir até você parar de ter medo. Quando você parar de ter medo, você não vem mais. Seu conhecimento pela sua incapacidade, diz, olha, eu preciso buscar isso. Isso é tudo para a minha vida. Essa é a motivação correta. Temor. É o temor. É sair do medo e gerar temor. Veja, um exemplo que acho que todo mundo se identifica. Por que você reduz a velocidade numa lombada eletrônica? Porque é uma obrigação andar naquela quilometragem ou você está com medo da multa? Entendeu? Enquanto você reduzir por causa da multa, é uma dura serviço. É isso. Você não obedece porque você tem que andar naquela velocidade na via para a sua segurança e para a segurança dos outros. Você obedece porque você está com medo da multa. É isso. Quando você passar a andar naquela velocidade correta, independente de lombada ou não, aí você começou a obedecer de coração. Você começou a entender, não, eu entendi o propósito disso. Não é apenas o medo da punição. A criança, veja, a criança que ela é criada no medo, ela é criada a obedecer no medo. Ela só vai obedecer até o pai exercer autoridade sobre ela. Depois ela não tem nenhum respeito pelo pai. Ela só tem medo do pai. Quando ela deixar de ter medo do pai, ela deixa de obedecer. Veja, obedecer pelo medo funciona por um tempo. A ideia é essa. Quantas vezes a gente diz, não, eu tô ruim nisso daqui, eu vou mudar. Aí você está determinado a mudar, né? Aí você vai e diz, não, vou mudar. Aí chega um momento que você cai de novo. Poxa, voltei para aquilo. Aí você fica frustrado porque eu prometi para mim mesmo mudar. Eu estava determinado a mudar, mas determinação não muda ninguém. Determinação muda por um tempo. Depois aquilo cai. Sabe quando é que a gente vai mudar de fato? Quando a gente pega essa incapacidade e joga aos pés do Senhor. E diz assim, eu vou mudar porque eu quero. Você não muda porque você quer. Tá aí os coaches mandando você dar soco no ar e dizendo, eu consigo, você pode. Isso é transformador por uma semana, por um mês. Mas aí isso não dura porque a força não vem dentro da gente, não. A ideia é essa, né? A força não vem de dentro de nós. A força é externa. Eu preciso, é joelho no chão. Você quer mudar? Joelho no chão. Reconheça que você não é capaz e que só Deus tem essa capacidade de tirar esse pecado, de tirar esse vício. É dependência aos pés do Senhor. Isso, mais uma vez, é vocação eficaz. É a doutrina da vocação eficaz, né? Se Cristo nos chamou, isso será um progresso. E a gente vai entendendo, né, que a obra é dele. A obra não é nossa, não foi a gente que conseguiu. Se a obra é dele, o mérito é dele também. Então é ele que deve ser glorificado. A permanência na obediência é a vocação eficaz. Outra coisa sobre temer ao Senhor. Temer ao Senhor não é apenas evitar o pecado que a gente queria pecar, mas porque a gente é crente, a gente evita. Veja, poxa, eu queria tanto fazer aquilo, mas eu não posso porque eu sou crente. Aí sabe como é, né? Veja, não, esse não é o pensamento. Eu não vou fazer aquilo porque Deus odeia isso. E se eu não odeio, eu tenho que buscar odiar isso. Porque se Deus odeia, eu tenho que odiar. Não é dizer, poxa, como isso é bom, mas eu não posso porque eu sou crente. Não, isso não é bom. Entende? É aquele negócio, as pessoas queriam ir, elas querem... Não, isso é dura serviço. É você mudar de fato o coração. Não é você não pecar querendo pecar. É você não pecar com repulsa do pecado. Porque é isso que Deus tem. Deus odeia o pecado. Isso, a gente começa a aspirar uma vida de temor.
Versículos 14 e 15 diz assim: eis que os céus dos céus são do Senhor, o Deus de vocês. A ele pertencem a terra e tudo que nela há. Mas o Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar. E a vocês, descendentes deles, ele escolheu no meio de todos os povos, como hoje se vê. Veja, primeiro, Deus os céus dos céus são de Deus. Ele é dono de tudo. No entanto, o que foi que ele fez? Resposta no versículo 15: ele se afeiçoou. Ele é muito grande, mas ao mesmo tempo ele olhou com compaixão para nós. Versículos 18 e 19 diz assim: ele faz justiça aos órfãos e às viúvas, ele ama os estrangeiros, dando-lhes comida e roupa. Portanto, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Versículo 18, ele faz assim. Versículo 19, faça igual. É isso. Ele não é tudo, ele não é tão grande, e ele se afeiçoou a você, que não tem nada para dar a ele. Ele faz isso, você deve fazer igual. Deus não agiu com benevolência com a gente, que era estrangeiro, que não era da igreja, que era escravo, que não tinha terra. Agora obedeçam e tenha a mesma atitude dele. Veja, isso deve gerar em nós um certo espanto. Esse é o espanto que deve gerar, é o espanto pela bondade de Deus. Olha como ele é poderoso, não tinha... para que ele vai inventar de criar seres humanos pecadores e ele ainda ama apesar de todo o pecado? Esse é o espanto que gera o temor. Ele é muito bondoso, ele é muito misericordioso e ao mesmo tempo ele é muito poderoso. Esse espanto não é para afastar, esse espanto é para gerar intimidade. Temor do Senhor é gerar um coração agradecido. Eu devo lembrar das bênçãos que Deus fez para essa igreja em todo o aniversário. Mas eu não devo lembrar só nos aniversários. Eu devo lembrar todos os dias. É o que o pastor Sivaldo pregou hoje de manhã. A gente considera muito mais os problemas do que as bênçãos. Ele disse, no meio da oração a gente está engrandecendo o Senhor. A gente não tem tanta palavra para elogiar o Senhor, ele disse. Mas a gente tem muita palavra para pedir. Porque é isso. Talvez, veja, esse mundo jaz no maligno. Talvez a gente tenha mais problemas do que bênçãos. Mas um coração agradecido é sempre considerar mais as bênçãos do que os problemas. Porque nós temos bênçãos também, irmãos. Se estamos aqui hoje, isso é uma grande bênção. A nossa natureza tende a ficar remoendo o problema. Você tem um problema, você é injustiçado, você fica remoendo. Você está com um problema com a pessoa, você fica remoendo. A gente fica remoendo mais o problema do que fica lembrando das bênçãos que Deus nos dá. O exercício de um coração agradecido é inverter isso. Olha, o problema ele tem. Para que serve o problema? Para ser resolvido. Eu não estou minimizando os problemas. Nós temos problemas e nós precisamos resolvê-los. E muitas vezes eles não são fáceis de resolvê-los. Muitas vezes está fora da nossa alçada. E a gente fica com aquilo ali. A gente fica com aquele espinho na carne ali. Mas eu preciso administrar. Não é porque eu tenho esse problema que agora eu não tenho capacidade, ou eu vou ter que esperar, que eu não consigo resolver, que eu tenho motivos para não render graças a Deus. E ficar remoendo aquilo ali. Certo? Então é isso aí. Vejam como o texto elogia a Deus, porque ele está destrinchando o primeiro mandamento. Ele quer mostrar, por que você tem que adorar somente a Deus? Qual o motivo? Porque ele é o único Deus e ele é incomparável. Até nos deuses que existem no Egito, posteriormente aqui nesse contexto, na Grécia Antiga, Roma Antiga, até os deuses, eles não conseguem, eles não têm criatividade para inventar um Deus que vá competir com esse Deus. Porque é um Deus inventado. Eu podia tentar arranjar estratégias para tentar fazer um Deus superior a Deus, mas mesmo eu não consigo, na minha criatividade, criar um Deus, como eles criavam, que seja comparado a competir com esse Deus. Veja como ele é bondoso. Versículo 17. Pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande e poderoso, temível, que não trata as pessoas com parcialidade, nem aceita suborno. A ideia é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, é porque na linguagem hebraica não tinha superlativo, né? Você vê isso muito na grega, no Novo Testamento. Deus é um Deus santíssimo, mas na hebraica é santo, santo, santo. É para dizer aqui, ele é muito santo. Ele é extremamente santo.
é a ideia de o superlativo ser a repetição. Por isso que eu digo muito, repetição é ênfase. A gente tem um pouco disso no Novo Testamento, mas é mais no Antigo por causa da linguagem hebraica. É a mesma coisa quando eu digo assim, rapaz, eu estava vindo aqui na igreja, na rua aqui, eu passei por um buraco. Agora não é buraco não, buraco. Eu estou falando o quê? É um buraco grande. Não um buraco não, é buraco mesmo. Esse era o superlativo para o hebreu, né? Na linguagem hebraica. Ele é santo, Ele é o Deus dos deuses, Ele é o Senhor dos senhores, e Ele faz o quê? Ele não trata com parcialidade, Ele não é parcial, Ele não aceita suborno, no final do versículo 17. Por que Ele faz isso? Porque todos os deuses da antiguidade, todos os deuses do Egito aceitavam suborno. Você queria agradar um Deus, faça um banquete para esse Deus. Os deuses têm sangue, eles têm sede, perdão, eles têm sede de sangue. Então, essa é a ideia. Ele tem sede, você precisa fazer isso. Não, Deus não precisa de nada disso. Você faz isso como, eles faziam isso como uma representação de uma lei cerimonial, apontando para o derramamento de sangue do Cordeiro, apontando para a obra maior de Cristo. Mas não porque Deus precisa beber o sangue, não porque Deus precisa se saciar com a comida. Veja, por que ele fala aqui, nos versículos 18 e 19, do órfão, da viúva e do estrangeiro? Porque eram 3 pessoas que estavam à margem da sociedade. Que você ia ajudar, mas ela não ia lhe oferecer nada, porque ela não tinha nada a oferecer. O órfão, a viúva e o estrangeiro, perante a sociedade, não tinha nada a oferecer. Aí o que é que Deus faz? Vocês devem tratar. Eu peguei essas pessoas que não têm nada a oferecer a mim, e eu dei tudo a elas, eu dei a salvação. Vocês são os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Nós somos os órfãos, as viúvas e os estrangeiros perante Deus, porque não temos nada a oferecer a Deus. Não podemos. Ele não aceita suborno. Por que ele não aceita suborno? Porque eu não tenho como barganhar com Deus. Eu não barganho. Eu não tenho como preparar um banquete para Deus se saciar, ou fazer sacrifícios para Ele beber o sangue, porque Ele não sente fome nem sente sede. Eu não posso usar meu dízimo e oferta para dizer, olha quanto eu dou ao Senhor. Ele não precisa do meu dinheiro. Ele não aceita suborno. Não tem como eu barganhar com Ele. Ele me escolheu sem nada a oferecer a Ele. Aí ele está dizendo, se Deus fez isso, por que você vai olhar para o órfão, para a viúva e o estrangeiro e vai deixar para lá? Né? É isso aí. Quem me diz para cuidar dos pobres e amar os pobres e cuidar e acolher as pessoas à margem da sociedade não é Karl Marx, não. Isso aí é uma falácia. É Deus. Ele é o primeiro, Ele é o que tem mais amor aos pobres. Ele é o que tem mais amor ao estrangeiro, à viúva, ao órfão. Porque nós somos isso para Ele, não temos nada para oferecer a Ele. E Ele deu tudo para nós. Como esse Deus é incomparável, como esse Deus é bondoso. Versículo 22. Moisés está às margens do Rio Jordão, com uma multidão na sua frente. E ele vai dizer, versículo 22, quando os pais de vocês desceram ao Egito, eram apenas 70 pessoas. Agora o Senhor, seu Deus, fez vocês uma multidão tão numerosa como as estrelas do céu. Tudo que ele disse a Abraão, Moisés está dizendo ao povo. Vai ser numeroso como as estrelas do céu. Olhem ao redor de vocês. Somos milhões aqui. Chegaram 70 lá com Jacó, a gente viu isso lá em Gênesis. Chegaram mais ou menos uns 70, que não tem uma precisão de pessoas. Mas olha as promessas de Deus. Temor ao Senhor. É isso que nós devemos ter. Para a gente terminar, irmãos, vamos abrir aqui, por favor, em Jó. Jó 23, por favor. Jó 23, 2 a 4. Toda aquela situação de Jó vai querer marcar uma conversa com Deus. Jó tem argumentos para Deus. Ele diz assim, no capítulo 23, a partir do versículo 2. Ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Quem dera eu soubesse onde encontrá-lo. Então me chegaria ao seu tribunal, exporia diante dele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos.
saberia com que palavras ele me responderia e entenderia o que ele fosse me dizer. Veja, Jó aqui, ele está revoltado, ele é um servo tão fiel, por que ele está passando por tudo isso? Ele quer marcar uma reunião, ele tem argumento para Deus, argumentar para tentar convencer a Deus, olha, tem alguma coisa errada, porque eu sou muito fiel. E aí você vê todas aquelas perguntas que Deus faz a Jó. Uma delas, né? Abra aí em Jó 38, por favor. 38 do 1 ao 5. Jó 38 do 1 ao 5 diz assim: então no meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: quem é esse que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Olha, quando eu lancei lá a medição da terra, qual foi a sua opinião, Jó, sobre isso? O que foi que você me falou para melhorar essa criação? Eu não era nem nascido, Senhor. Pois é uma dúvida, várias perguntas aqui, perguntas retóricas, perguntas sem resposta, porque todas elas Jó não estava com o Senhor. Será que nós temos como argumentar com ele? Depois de todas as perguntas, depois de toda a elucidação de Deus para Jó, pela misericórdia dele, Jó 42, por favor, Jó 42 de 1 a 6, vai dizer assim: então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntas: quem é esse que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, Deus, eu falei o que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escuta, porque eu vou falar, farei perguntas e você responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço de verdade, Senhor. Depois de uma rebordosa, era para Jó ter ficado com medo e fugir. Jó está dizendo assim: eu quero ter mais intimidade com o Senhor. Eu não te conhecia de verdade, eu falei o que eu não entendia, Senhor. Coisas maravilhosas demais para mim. Veja, essa é a atitude de um regenerado. É aquela pessoa que entende o tamanho desse poder, mas ela não quer se distanciar pelo tamanho desse poder. Ela não tem medo pelo tamanho do poder. São reações iguais. Lucas 5, 8 a 10 é o episódio lá que Deus... Veja, eles estavam no barco com alguém muito poderoso. Não era só alguém muito poderoso, era o Filho de Deus. Olha o tamanho de peixe, a quantidade de peixe que esse homem fez. Os peixes lhe obedecem. Depois daquele episódio, né, Pedro, Tiago e João naquele barco com Jesus, o que foi que aconteceu? Terminou no banquete de peixe, né? Todo mundo foi comer peixe e foram felizes para sempre. Não, eles ficaram atemorizados. Olha o tamanho do poder desse homem aqui no barco com a gente. Eles foram imediatamente querer conhecer a Cristo, foram segui-lo imediatamente. Atitude de um regenerado. Mas Deus não tem só o controle dos peixes, Ele tem o controle do mar, do oceano e da tempestade. Marcos 4, 39 ao 41. Depois de acalmar a tempestade, com as mesmas expressões de que ele expulsavam os demônios: acalma-te, emudece, olha, fica quieto. Ele olha e diz assim, os discípulos olham e dizem assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Veja, eles não estão aqui todo mundo à vontade, está todo mundo tranquilo, Jesus salvou o dia mais uma vez. Não, eles estão atemorizados, porque isso gera um temor diante do grande poder de Deus. Mas esse temor não gera afastamento, ele gera intimidade. Que Deus poderoso, que Deus santo, que Deus magnífico, incomparável a mim e as minhas atitudes. Eu quero conhecê-lo mais, eu não quero me afastar dele. Então, quando a gente teme ao Senhor, irmãos, ao mesmo tempo a gente descansa no Senhor. Por quê?
Porque quando a gente teme ao Senhor de verdade, a gente vai parando de temer essas coisas pequenas que a gente teme, que a gente perde o sono, o financeiro, temer aos filhos, muitas vezes, filhos que temem os pais, temer perder alguém, temer a possibilidade, né, de perder o trabalho. Veja, tudo isso são coisas que nós devemos nos preocupar. E de fato muitas vezes tiram os nossos sonos. A gente não ter o dinheiro para pagar a conta no final do mês, isso é terrível. Quem passou por isso já sabe. Ou perder o emprego, ficar na angústia, quando é que eu vou conseguir um novo emprego? Mas entenda, isso aí é para você resolver esse problema. Se algum ente querido seu não está dizendo assim, não chore, passe por cima, resolva o problema, viva a sua vida. Não, viva o luto, chore. Se aquela situação ali é triste, viva esse luto, porque isso vai lhe prejudicar muito no futuro, se você não viver esse luto. Mas entenda, você não deve sucumbir a essas coisas. Isso não pode lhe dominar, porque você tem o Senhor ao seu lado. A gente tem o Senhor ao lado dessa igreja. Nós não devemos temer os problemas ou as incertezas. Transfira os seus temores errados e comece a temer de forma certa, como ele diz aqui, ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores. É o único que merece o nosso sincero temor. Esse é o nosso Deus, irmãos. Amém? Alguém tem alguma dúvida? Certo? Amém, meus irmãos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, pela meditação da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por esse estudo. Obrigado por essa manhã tão abençoada, tão recheada da Tua Palavra, Senhor. Nós te agradecemos por esses momentos únicos de edificação. Nos abençoa nessa tarde, nos dá uma tarde tranquila, uma tarde de paz, uma tarde de bênçãos, e que nós possamos voltar no Teu culto à noite, nesse momento tão maravilhoso, tão festivo, e acima de tudo para Te glorificar, para ouvir a Tua Palavra com o Reverendo Paulo Brasil. Nos abençoa nesta manhã em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe.